Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma resolução. Pelas minhas contas aqui é a sexta, como são 11 no total, salvo engano, já estamos passando da metade, né? E acredito que até o começo da semana que vem a gente já esteja com todas as resoluções abordadas e aí dá para fazer o vade-mecum só da parte de organização do MP, certo? Depois a gente continua cuidando de constitucional e administrativo e faz a consolidação do vade-mecum, vamos dizer assim. Em princípio é uma coisa que eu vou oferecer gratuitamente, pelo menos para os inscritos do canal, né? Eu tenho outras ideias também, mas eu não sei se vai dar tempo, então eu prefiro não ficar falando para não criar expectativa. A resolução diz o seguinte: ela dispõe sobre as atribuições dos cargos de provimento efetivo do quadro permanente de serviços auxiliares do MP do Estado do Rio de Janeiro. O que são esses cargos de provimento efetivo? São os cargos aos quais você, eu e todo mundo que participar do concurso está se candidatando, certo? É analista, é o técnico, e dentro das suas especialidades, né? Então, na resolução, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, foi de iniciativa dele a resolução, né? Considerando a Lei Estadual 5891, né, que trata mais ou menos disso, considerando a importância de adequação das atribuições dos cargos às atuais necessidades da instituição, isso é um assunto importante, que depois eu vou fazer um comentário. Considerando os cargos integrantes das carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do MP-RJ e as áreas de atividade e especializações profissionais contidas na resolução GPGJ 1646, considerando que está num processo lá do SEI, que não vem ao caso, resolve, né, decide. Artigo 1º. As atribuições dos cargos de provimento efetivo do quadro permanente de serviços auxiliares do MP, do RJ, né, regido pela Lei 5891, ficam definidas nos termos desta resolução. Então, criou-se uma lei e essa resolução ela meio que esmiuça a lei, né? Artigo 2º. O quadro permanente dos serviços auxiliares do MP, RJ, é composto pelas seguintes carreiras integradas por cargos de provimento efetivo de mesma denominação, organizados em áreas de atividade, que poderão ser subdivididas em especialidades profissionais. Então, inciso 1, analista do Ministério Público. Segundo, técnico do MP. Terceiro, auxiliar especializado do MP, acho que não vai ter vaga nesse concurso. E quarto, auxiliar do MP. Acho que ambos não estarão, né? Artigo 3º. As atribuições dos cargos das carreiras indicadas no artigo anterior observarão a respectiva área de atividade e quando houver a especialidade profissional. Por exemplo, o analista profissional requer a formação em direito, né? O da área administrativa, formações afins. Eu não lembro bem agora o edital, mas é administração e mais alguma coisa. Artigo 4º. São atribuições comuns a todos os cargos das carreiras integrantes do quadro permanente de serviços auxiliares do MPRJ. Isso é para todos. Colaborar na elaboração e na execução de planos, programas e projetos desenvolvidos no âmbito da instituição. Contribuir para as ações que objetivem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe o MPRJ, visando a satisfação do usuário com os serviços prestados. Isso é muito importante. Terceiro, capacitar-se profissionalmente em palestras e cursos de aperfeiçoamento promovidos pelo MPRJ ou por outros órgãos públicos. Eu vou logo avisando, né? Se você passar, e eu espero que você passe, você vai estar sempre sendo chamado para fazer cursos. A maioria deles hoje em dia é online, mas isso conta, né? E, inclusive você pode receber aumento depois que cumprir tantas horas de cursos. Na defensoria é assim, no MP não deve ser diferente. E aí você tem um adicional lá de 1%, não é nada, mas como a carreira progride, vai sendo 1% de mais coisas, né? Do quantitativo maior. Quarto, participar das avaliações de desempenho dos servidores. Isso é o seu chefe, né? Provavelmente um promotor ou um procurador que vai fazer.
Realizar, quando solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, convertendo-os em relatórios sistematizados. É pegar dados, informações, fazer estudos, pesquisas, né? E relatá-los, né? Inciso 6º, inserir adequadamente os dados relacionados às suas atividades no sistema de informação e demais ferramentas tecnológicas e institucionais. Fornecimento de dados, né, das suas atividades. A Defensoria Pública tem um sistema próprio que se chama Verde. O MP deve ter um dele, que se chama não sei como. E lá você, praticamente o seu trabalho vai ser manipulando esse sistema. Seja lá para qual for a tarefa, você vai recorrer a ele, na maioria das vezes. Porque hoje em dia os processos são todos digitais. Quando houver um processo que não foi digitalizado, antigo, aí você vai ter que ir lá no TJ pedir, né, se você trabalhar no fórum, vai lá no TJ e vai pedir para desarquivamento de autos físicos, porque o promotor vai solicitar isso a você. É uma tarefa também, né? Executar ou supervisionar as atividades referentes ao cadastramento, registro de movimentação, distribuição, remessa e arquivamento dos expedientes de acordo com as normas estabelecidas. Podem ser processos, né, que você vai manipular, vão passar por você, o seu chefe, dependendo da sua especialização, vai pedir para você elaborar uma petição com relação àquilo ali, ver se está tudo certo, olhar a árvore do processo, ver em que pé está, qual é o próximo ato processual que o promotor ou o procurador precisa fazer, você vai auxiliá-lo nisso. 8º, organizar as pastas de documentos físicas e eletrônicas do órgão onde exerce suas atividades. É óbvio, né? 9º, efetuar a distribuição e a tramitação de processos, procedimentos, notícias de fato e documentos avulsos conforme as normas estabelecidas pela instituição. Já falamos bastante de notícias de fato em outra resolução, né? Depois a gente pode fazer um apanhado geral mais na frente, quando a gente concluir tudo, a gente pode fazer um vídeo ou vários, revisando as resoluções, né? E pegando também informações das leis. Colaborar na execução de tarefas de apoio e de controle administrativos referentes à sua área de atuação. É claro, né? O analista processual vai atuar na parte jurídica, o administrativo vai se voltar mais para a parte burocrática e por aí vai. 11. Participar de estudos para racionalização de rotinas administrativas, a elaboração de manuais de atividades e de normas regulamentares ou de outras ações que visem a modernização institucional. Também é mais do mesmo, né? 12. Manter registro das ações desenvolvidas de modo a historiar as atividades do órgão em que se encontra lotado. Você vai registrando as coisas, elas vão ficando armazenadas lá. Você tem acesso ao sistema, o seu chefe também tem, o promotor, por exemplo, também tem acesso ao sistema, ele pode te monitorar por ali, ver o que você fez, o que deixou de fazer, ver se está bem feito, pedir para você fazer correções, ver se está tudo bem, beleza. Pedir para fazer algo mais. 13. Elaborar e expedir memorandos, ofícios, certidões, termos de informações ou outros atos inerentes às suas atividades funcionais, né? Memorandos, ofícios é o que mais tem. Por exemplo, na Defensoria Pública a gente vive mandando ofício para a Corregedoria da PM, pedindo a imagem da câmera corporal dos PMs, né, para usá-las num processo, né, para tentar buscar alguma ilegalidade, algo que eles não fizeram errado, alguma contradição do que está na denúncia, porque a denúncia do MP se baseia, por exemplo, num auto de prisão em flagrante. O cara estava traficando lá, foi preso pela polícia, no ato, flagrante, é levado para a delegacia, vão fazer um auto de prisão em flagrante, vão fazer um registro de ocorrência. No registro de ocorrência, os policiais que conduziram a pessoa, né, é chamado conduzido, está escrito lá no RO, ou os conduzidos, se forem mais de um, vai dizer o que aconteceu, vai relatar, né? Naquele momento do RO, o conduzido tem o direito de permanecer calado, mas ele pode dizer alguma coisa também. Então tem lá da dinâmica dos fatos no RO, e aí o
conduzido disse tal e tal, ou então o conduzido nada disse, é o mais comum. Né? No primeiro momento eles exercem o direito de ficar em silêncio. Atuar na gestão, né, no 15, e fiscalização de contratos, quando designados, bem como nas etapas do processo de aquisição de bens e contratação de serviços, realizando pesquisas de preços e redigindo ou auxiliando na elaboração de termo de referência. Tudo isso tem a ver com uma função de analista administrativo, contratos, termo de referência, que é uma coisa relativa à licitação e contratos, pesquisa de preços também tem a ver com licitação, porque quando se está pesquisando preços, é porque o OMP vai comprar alguma coisa, algum bem, ou algum serviço. Então ele pede para fazer um levantamento de preços. E aí, podendo ou não licitar, tem as hipóteses de dispensa de licitação, de inexigibilidade, e por aí vai. Isso tudo a gente vai ver em administrativo quando chegar em licitação. Não vamos demorar muito, não. 16. Atender aos usuários dos serviços do MPRJ e demais servidores, prestando corretamente as informações solicitadas. Óbvio, né? 17. Atualizar-se quanto às normas internas e orientações da instituição. Volta e meia surgem novos normativos ou alterações. Recentemente houve uma alteração na Lei Maria da Penha. Né? E como eu atuo na vara criminal, chove casos, né, de violência doméstica e que se enquadram na Maria da Penha. Então houve uma mudança lá na pena, no tempo máximo de pena, por exemplo. Essa mudança foi divulgada no mesmo dia e todo mundo já ficou avisado para saber, para quando for redigir uma peça, para quando for fundamentar uma defesa, saber que a lei foi alterada. É mais ou menos isso. Orientar e supervisionar estagiários, observada a formação profissional. É óbvio, se é um estagiário de direito, ele vai ser orientado por um analista processual. Né? Se é um outro tipo de estagiário, ele vai ser supervisionado por um analista ou por alguém superior voltado para aquela área. Né? Contratos, licitações, etc. Zelar pela manutenção e conservação dos bens móveis das instalações onde exerce suas atividades. Isso é óbvio, né? Você não vai depredar o patrimônio do local onde você trabalha. Apresentar críticas e sugestões para o aperfeiçoamento da sua área de atuação. Também vale, né? Críticas ponderadas são sempre bem recebidas. 21. Executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de atividade e compatíveis com as atribuições específicas do seu cargo. Artigo 5º. O cargo de analista do MP é organizado nas seguintes áreas de atividade: administrativa, processual, controle interno, informática e saúde. Por exemplo, saúde aqui eu não vou ler, tá? Informática eu dou uma passagem rápida e controle interno também. O que nos interessa mais é administrativo e processual. 6º, são atribuições do cargo de analista do MP, área administrativa. Prestar apoio técnico aos órgãos de atividade de meio do MPRJ. Por que atividade meio? Porque a burocracia ela é uma atividade meio instrumental para a atividade fim, que é a defesa dos direitos individuais, difusos, coletivos, que é a finalidade última do Ministério Público. E as atividades meios é fazer com que tudo corra bem para que a atividade fim não seja comprometida. Né? Então, a área administrativa é uma área instrumental, tática, né? Intermediária. Prestar apoio técnico aos órgãos de atividade meio, eu já li aqui, né? Realizando a área de gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Isso tem tudo a ver com a parte administrativa, né? Finanças, patrimônio, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Então, o analista administrativo, por isso vai cair contabilidade pública para o cargo de analista administrativo, porque ele vai ter que ter noções de patrimônio, saber o que é um ativo, saber o que é um passivo, entendeu? Saber o que é um método de partidas dobradas, coisas da contabilidade, no caso pública, né? Porque estamos lidando com bens públicos. Os bens do MP são inalienáveis, né? Indisponíveis e outras características por serem bens públicos.
2, elaborar laudos, projetos, pareceres e relatórios, né? Podem ser projetos a respeito de uma obra que vai ser feita, né? Aí vai entrar em contato com o pessoal que está mais voltado para a área, por exemplo, uma empresa que foi contratada para fazer uma obra, então ele vai fazer o meio de campo entre o MP e esses profissionais. Elaborar minutas, que são resumos, né, de atos e normas regulamentares. Manter-se atualizado quanto à legislação, doutrina e jurisprudência inerentes à área de atuação. Isso é óbvio, você tem que estar, principalmente o analista processual, né? Tem que saber toda a mudança que surgir, novos precedentes, novos julgados de tribunais superiores. 5. Examinar e instruir processos e procedimentos da área de atuação. Normal. 6. Controlar a tramitação e os prazos de processos e procedimentos. 7. Executar outras tarefas inerentes à sua área de atividade que lhe sejam atribuídas pela chefia imediata. Tem outras coisas que não dá para prever em lei, né? Então, a gente tem que deixar essa lacuna em aberto. 7. São atribuições do cargo de analista do MP, área processual. Prestar apoio técnico jurídico. Geralmente o analista vai redigir denúncias, entendeu? Depois vai redigir contrarrazões, conforme o processo for andando, né? E demais peças que compõem o processo penal, né? E civil também, né? Eu falo do penal aqui porque eu atuo na área penal, mas tem a área civil também, da família. Então são diversas peças, petições de juntada, anexar documentos, arrolar testemunhas, é uma série de atos. Aos órgãos de assessoramento direto ao PGJ, às subprocuradorias gerais de justiça e suas unidades de assessoramento, em ambos os casos do exercício de atribuição delegada, em feitos extrajudiciais e judiciais. É assessorar, né? Na verdade, são atribuições prestar apoio técnico jurídico aos órgãos de assessoramento direto do PGJ, que são subprocuradorias gerais de justiça e unidades de assessoramento. Em ambos os casos, no exercício da atribuição delegada em efeitos extrajudiciais, que não foram ainda para juízo, e judiciais, quando o processo já se iniciou. C. Também prestar auxílio ao corregedor-geral, aos subcorregedores gerais, aos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e aos membros do Conselho Superior do Ministério Público. Lembre-se, se o Colégio de Procuradores de Justiça é muito grande, ele pode ter um número mínimo, que eu não me lembro agora, mas acho que são 15, né? Está lá na lei, a gente tem que revisar, porque essas coisas é que caem em prova. E aí vai ser o órgão especial, seria uma espécie de órgão dentro do Colégio de Procuradores, são os procuradores que estão naquele momento exercendo a função de comando dentro do colégio, porque são muitos procuradores, entendeu? E tem que ter alguém liderando aquilo ali. Nesse caso vai ser o órgão especial. Elaborar minutas de peças e manifestações necessárias ao exercício das atribuições da unidade a qual esteja vinculado. Minutas de peças e manifestações necessárias, conforme eu falei, se ele está na área civil, são minutas de peças e manifestações cíveis. Criminal, criminais. Da família, de família. E por aí vai. Por exemplo, juizados especiais, GCRIM, Juizado Especial Criminal. Ele tem um trâmite diferente, né? Um rito sumaríssimo, né? Também, e por aí vai. Artigo 3º, controlar a tramitação e os prazos de processos e procedimentos. Isso é uma coisa muito importante. Os processos têm prazo, o MP tem prazo, a Defensoria tem prazo para apresentar suas alegações, suas razões, sua defesa prévia, todos os atos, e o MP, a sua denúncia, as suas contrarrazões. Um atua contra o outro, né? Eu estou falando defensoria, mas pode ser uma pessoa com um advogado privado, mas ele vai atuar da mesma maneira que atua a defensoria. Realizar pesquisa e manter-se atualizado, acabei de falar isso. 5º, examinar e instruir processos e procedimentos, né? Executar outras tarefas inerentes à sua área de atividade que lhe sejam atribuídas pela chefia imediata. A mesma coisa do artigo anterior. Não dá para prever todas
atribuições de um analista processual. Certo? Vamos aqui en passant, são atribuições do analista do MP, área controle interno. Fornecer apoio técnico administrativo ao órgão de sua lotação, planejar, executar, acompanhar e avaliar planos, projetos e programas relativos ao desenvolvimento organizacional, emitir pareceres ou relatórios, realizar perícias, prestar informações técnicas em processos administrativos, prestar serviços de pagamento e recebimento, controlar a documentação relacionada a tributos e valores, isso é atribuição do lidar com grana e com a boa gestão dos recursos, né, pecuniários, do controle interno. Acompanhar processos administrativos de qualquer natureza, inclusive aqueles de interesse institucional que tramitem no TCE, no Tribunal de Contas do Estado. Colaborar na regularidade do cumprimento dos atos procedimentais, bem como na observância dos prazos, também semelhantes, e executar outras tarefas inerentes à sua área de atividade que lhe sejam atribuídas, a mesma coisa. Só lembrando, o controle interno é o órgão que visa buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade dentro do órgão. Então ele lida com recursos materiais, ele vê se as finanças estão sendo bem aplicadas, ele é uma espécie de fiscal do órgão. Então o controle interno, por exemplo, em nível federal existe a Controladoria Geral da União. Ela controla todos esses tipos de atos, não tanto atos processuais, mas atos relativos a finanças, a licitações, ver se está tudo nos conformes e ver se está tudo, às vezes está tudo sendo feito dentro da lei, não tem ilegalidade, mas o processo não está sendo eficiente, está havendo perda de tempo, dispêndio excessivo de recursos, então tudo isso tem que ser corrigido. E a eficiência é a palavra que mais caracteriza a atuação, a busca pela eficiência caracteriza a atuação do controle interno, né? E a eficácia, que é fazer aquilo que tem que ser feito, e a efetividade, que aquilo gere um impacto. A efetividade é uma atribuição do órgão como um todo, do MP, da instituição como um todo, né? Gerar um impacto na sociedade, promover coisas positivas ao cidadão. Nono, são atribuições do cargo de analista do MP área informática. Aí ele vai fazer coisas relacionadas à TI, né? Fornecer apoio técnico administrativo ao órgão de lotação, executar planejamento, desenvolvimento, implantação, coordenação e manutenção de sistemas informatizados, atividades relacionadas com planejamento, implantação, segurança e manutenção de rede, de banco de dados, comunicação de dados, coisas ligadas à TI. Promover perícias e auditorias de projetos e sistemas de informação, emitir pareceres, relatórios técnicos em processos administrativos, quase todos os órgãos podem fazer isso. Realizar atividades de treinamento, preparo, digitação e operação dos equipamentos de processamento de dados. Acompanhar processos administrativos de qualquer natureza, inclusive quanto às publicações em diário oficial. Não parece muito coisa para o pessoal da TI, mas incumbe a eles também. Oitavo, colaborar na regularidade do cumprimento dos atos procedimentais, bem como na observância dos prazos. Isso se repete em todos, esses dois últimos, 8 e 9. Executar outras tarefas inerentes à sua área de atividade que lhe sejam atribuídas pela chefia imediata. Aí o próximo é a área da saúde. Eu vou interromper o vídeo aqui para ele não ficar longo e vou fazer em duas partes. A gente já está em mais da metade da resolução, ela é pequenininha. Vou falar um pouquinho da área da saúde, eu acho que nem vai cair, né? Não vão abrir vagas para esse cargo, mas a gente dá uma lida rápida e finaliza no próximo vídeo, tá? Então eu vou subir esse aqui e depois vou gravar o outro.